Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 24 de novembro de 2021. A inteligência americana afirma que a Rússia planeja organizar um ataque à Ucrânia no início de 2022. Especula-se que poderá ocorrer em janeiro e ela viria de 3 direções. Convido-o a inscrever-se no canal, convido-o a dá o seu gostei, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e também que compartilhe com suas redes sociais. A Rússia atacará vindo por terra da Crimeia, Donbass e através da Bielorrússia. De acordo com estimativas preliminares dos Estados Unidos da América, o ataque envolverá cerca de 100 mil homens da Federação Russa que foram especialmente treinados para uma operação a longo prazo. Tal ataque provavelmente envolveria ataques aéreos, apoiando os ataques terrestres, ataques de artilharia e blindados, seguidos por ataques aerotransportados no leste ucraniano, bem como ataques anfíbios e da marinha russa pelo mar em Odessa, no porto de Odessa e no porto de Mariupol, no mar de Azov. O porto de Odessa é no Mar Negro. E uma incursão também através da vizinha Bielorrússia do marionete fantoche de Vladimir Putin, Alexandre Lukashenko. Mas a Rússia está construindo capacidade para fazer ataque contra a Ucrânia, aumentando os níveis de tropas e sistemas de armas na Crimeia e em Donbass. E sistemas de preparação como sistemas de mísseis balísticos de curto alcance Iskander e outras armas em outras partes da fronteira. As condições climáticas brutais durante o início do ano, elas estavam parecendo que iriam dissuadir os russos de atacar, mas segundo disse o general brigadeiro ucraniano Bodanov, isso não é problema para nós e para os russos, disse Budanov, sobre os combates no tempo gélido. Qualquer ataque desse tipo, no entanto, primeiro seguiria uma série de operações psicológicas que estão atualmente de fato em andamento, destinadas a desestabilizar a Ucrânia, minar sua capacidade de lutar e aterrorizar toda a nação ucraniana. O ataque que a Rússia está preparando, se de fato acontecer, na minha visão, seria muito mais devastador do que qualquer coisa antes vista no conflito que começou em 2014, que deixou cerca de 14 mil mortos, entre 14 e 15 mil mortos até agora. E, sem dúvida, seria um ataque mais brutal, porque não seria, vamos dizer, uma guerra híbrida, mas uma guerra convencional, de fato, é o que iria acontecer. A atual escalada militar de Moscou é acompanhada por retórica dramaticamente mais dura nos últimos meses, sugerindo que desta vez é diferente. O presidente Vladimir Putin pode acreditar que a Ucrânia está em um ponto de inflexão e que é hora de aumentar a aposta. O risco de uma grande guerra parece real, o suficiente para justificar uma nova abordagem dos Estados Unidos da América. A atual política de ameaçar sanções e apoiar Kiev pode ser moralmente justificada, mas é altamente improvável que altere os cálculos de Putin, segundo a avaliação do sistema do Serviço de Inteligência americanos. O governo Biden deve aceitar a realidade insatisfatória que provavelmente não será capaz de coagir Putin a diminuir a escalada se ele estiver determinado a agir. A influência da América, nesse caso, para ele não agir, seria limitada. Então, na minha visão, os Estados Unidos deveriam mudar sua estratégia, ao invés de somente ameaçar a Rússia com sanções. É claro que deve continuar a fazê-lo, e inclusive fazer mais sanções, deve aplicá-las, mas deve mudar radicalmente sua atitude em relação à Rússia e à Ucrânia principalmente, estabelecendo ações em relação à Ucrânia nos seguintes pontos de maneira urgente e irreversível. É a minha visão e seria a minha sugestão do que deveria ser feito. O governo Biden deveria, primeiro, como item 1, o governo Biden deveria enviar imediatamente para a Ucrânia conselheiros militares, novos equipamentos e armamentos letais, ainda enquanto a Rússia acumula forças perto da fronteira ucraniana. 2. Armamentos que os Estados Unidos da América deveriam enviar para a Ucrânia são mísseis Patriot, mísseis Tomahawk, obuses, helicópteros, mais mísseis antitanque e antiblindagem Javelin, que mostraram-se já muito eficientes,
morteiros e sistemas de defesa aérea, como mísseis Stinger, helicópteros, entre outros armamentos letais. 3. Biden deveria preparar as tropas americanas estacionadas na Europa, bem como de países da OTAN, que estejam prontos a intervir no conflito, e mesmo começando a enviar tropas agora para a Ucrânia e colocando em posição. Isso demonstrará total comprometimento com a Ucrânia, bem como com a segurança da Europa. Caso não haja um envolvimento direto de tropas em terra da OTAN, minimamente, que eu acho que não seria tão minimamente, mas o Biden deveria garantir o apoio aéreo de aviões bombardeiros e de caças e de drones para apoiar as tropas terrestres ucranianas. 5. Biden deveria sancionar imediatamente o gasoduto Nord Stream 2, ou seja, não deixar que ele seja homologado para o transporte de gás russo para a Alemanha e que, consequentemente, para o resto da Europa. Seria um importante dissuasor contra a Rússia e um golpe muito sério na economia russa, o que a enfraqueceria. Eu enumerei esses 5 itens, mas eu quero observar o seguinte, que qualquer assistência adicional à Ucrânia, né, se não for nenhuma dessas, por mínima que seja, ou essa e mais ainda do que eu sugeri, sem dúvida vai aumentar ainda mais as tensões com Moscou. Isso poderia fazer com que os americanos deixem de apoiar mais assertivamente a Ucrânia, como tem alguns conselheiros do Biden que acham que isso deve acontecer, então não devem ajudar a Ucrânia. Como já aconteceu em outras ocasiões, por medo de irritar o Putin e medo de provocar uma escalada. Mas Putin já escalou, isso é uma coisa clara, tem que estar claro. E ele é o invasor da Ucrânia, mas ninguém. Ele que começou essa guerra toda, não foi a Ucrânia que começou, não foi a Ucrânia que foi lá pegar a Crimeia e coisas assim. E ele deve ajudar com mais armamentos letais quando a invasão russa começar, pode ser muito tarde. Então essa ajuda tem que começar já, tinha que começar ontem, mês passado, mas nunca é tarde. Antes de que qualquer coisa aconteça, deveria ser feita alguma coisa agora, até o final de dezembro e durante janeiro, enquanto não começar uma guerra. Mas também quero fazer a pergunta em alto e bom tom. A Rússia nunca cumpriu seus compromissos e sempre tem escalado e aumentado as tensões com a Ucrânia e a Europa, aterrorizando e amedrontando a população com expectativa de uma guerra. E isso vai ficar por isso mesmo. A Europa e os Estados Unidos vão ficar sempre com medo da escalada da Rússia, não querem reunir. Você veja uma coisa, Putin chegou a reunir-se com Biden, mas nem por isso desarmou-se na fronteira. O Putin continua armado na fronteira. Tampouco ele colaborou para uma perspectiva de paz. Né? Isso, a negociação no formato da Normandia mostrou isso, que foi em Paris. Tampouco assinou que iria retirar tropas onde os russos ocuparam. Ao contrário, continuou a guerra com diários ataques violando o cessar-fogo que ele mesmo comprometeu-se a seguir. O plano final da Rússia, na realidade, na minha visão, apesar de estar muito claro que eles vão fazer uma guerra, mas não há um indicador decisivo dessas intenções de Putin. E é possível que as manobras sejam um esforço para semear confusão, terrorismo, medo, coagir os países civilizados a fazerem concessões, ao invés de ser um precursor de uma invasão, mas que pode também servir como invasão, sem dúvida nenhuma. Mas os Estados Unidos ainda estão alertando sobre a possibilidade do pior cenário, que Moscou tente mudar de regime em Kiev, ou seja, tente pegar a Ucrânia e mudar todo o regime em Kiev por colocar alguém lá da sua confiança, estimulado em grande parte pela determinação de Putin de impedir que a Ucrânia se aproxime do Ocidente e potencialmente adira a Moscou. Adira a Moscou não, adira a OTAN. Mas o que diz a Rússia sobre tudo isso? O Putin já negou que vai invadir a Ucrânia, através do seu porta-voz Dmitry Peskov. E agora, na segunda-feira, no dia 22, publicado nos principais jornais russos, e já repercutiu também em alguns jornais importantes dos Estados Unidos da América e da Europa, o Serviço de Inteligência da Rússia desmentiu nesta segunda-feira as acusações ocidentais de que Moscou está planejando uma invasão da Ucrânia. Os Estados Unidos fornecem a seus aliados
segundo o Serviço de Inteligência da Rússia. Informações absolutamente falsas sobre uma coordenação de forças russas em nosso território com vistas a uma invasão militar da Ucrânia, declarou o Serviço de Inteligência em um comunicado escrito enviado às agências de notícias russas, que repercutiu, como eu já disse, nas principais órgãos de imprensa do exterior. A situação na Ucrânia é tensa, em toda a fronteira, em toda a Ucrânia, mas a situação na Europa também é tensa por causa desse fato. Porque uma invasão à Ucrânia pode representar sérios riscos e perigos na Europa. Tanto que o Putin hoje, através do seu ditador bielorrusso fantoche e marionete, ele está usando uma distração da fronteira com a Polônia mais pesadamente. Eles estão trazendo de diversos locais do Oriente Médio pessoas que estão querendo entrar à força na União Europeia, para morar na União Europeia, na sua maioria jovens entre 18 a 30 anos e homens. Aparentemente, pessoas que poderiam ter sido treinadas, bem alimentados e fortes, né? Para fazer atos de terrorismo, como já aconteceu em outras oportunidades, quando a Angela Merkel exigiu que os países, por questões humanitárias, deixassem entrar mais de 10 milhões de imigrantes à força na Europa, e vocês viram o que aconteceu na Bélgica, vocês viram o que aconteceu na França, e vocês viram o que aconteceu na Alemanha, ou seja, e na Inglaterra também, muitos atentados, né? Caminhões atropelando gente de propósito, gente sendo esfaqueada, gente levando tiro, né? Esse tipo de coisa, ou seja, eram pessoas que vieram infiltradas no meio da multidão. E esses aparentemente não estão infiltrados, eles são todos em idade boa e forte para combater. E o que a Polônia não está, em nome da Europa, deixando entrar. Essa é uma distração, mas esse é apenas um parênteses nessa questão. Mas também o mesmo está acontecendo na fronteira com a Lituânia, Letônia, né, e Estônia, que são também ex-países do antigo satélite da União Soviética. E também do Bloco Soviético, o país comunista. Então, o Putin está atacando em muitas frentes. E essa frente da Ucrânia pode ser uma frente decisiva para ele não atacar somente a Ucrânia, mas atacar outros países da Europa. Então, isso leva a essa preocupação. E leva a Europa e aos Estados Unidos a pensarem seriamente a um apoio mais forte, mais assertivo à Ucrânia, que tem que ser dado. Eu acho que, inclusive, está sendo dado tarde, né? Aquela reunião fantasia, aquele circo que montaram lá em Genebra, na Suíça, onde se encontrou o Putin. Para o Biden, quem ganhou foi o Putin. Ele foi lá, acariciou o ego do Biden e não fez nada. Continuou agindo da sua maneira malévola, macabra, para assustar o mundo. É isso que ele está fazendo. E se deixarem, ele vai invadir. Então tem que ser tomadas medidas agora. E se houver essa guerra, vai morrer muita gente, não só na Ucrânia, vai morrer muitos soldados russos. Não pensem que isso vai ser de graça. Não pensem que ele vai conquistar em 1, 2 dias toda a Ucrânia. Não vai ser fácil. O exército ucraniano, as forças armadas ucranianas estão dispostas a lutar, a dar seu sangue pela Ucrânia, assim como o povo. Então não vai ser fácil. Eu acompanhando os jornais lá, o povo está revoltado, está injuriado contra essa atitude da Rússia, especificamente do ditador Vladimir Putin, o que é muito complicado. Vamos esperar como as coisas vão se desenvolver até agora o final do ano, né? E vamos ver o que vai acontecer em janeiro, se de fato vai acontecer, mas os Estados Unidos vão precisar escalar, quer queiram ou não, assim como a União Europeia, senão vão ser prejudicados e o Putin vai ficar dando risada de que ele ganhou mais uma vez, não apenas a reunião com Biden, mas ganhou também na escalada militar. Então os Estados Unidos têm que fazer já, apoiar a Ucrânia já, mandar armamento muito mais letal já, alguns daqueles os quais eu enumerei nesse trabalho de hoje. Muito obrigado a todos. Convido-os novamente, inscrevam-se no meu canal, é importante para fortalecer o canal. Esse tipo de notícias vocês não veem em outros canais, essas análises vocês não veem em outros canais, com a seriedade e a notícia em cima da hora que eu
peguei ela tanto nos jornais russos, ucranianos, como nos jornais europeus e americanos, um estudo que eu fiz sobre eles para poder apresentar para vocês. Inscrevam-se no canal. Também peço que vocês não esqueçam de colocar, caprichem no gostei lá, no like para nós, e também compartilhem com suas redes sociais. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Oremos pela paz na Ucrânia.